Livros Universo em Desencanto, 9º fascículo da réplica, página 20. A consciência artificial não tem base nem lógica, e a consciência verdadeira, e por isso é racional, tem base e lógica. E assim muitos perguntavam: eu queria saber quem me fez assim, com esta vida provisória e com esses aninhos de vida insignificantes. Aqui para fazer esta insignificante passagem. Quem fez tudo isto para me manter? Faz tudo isto para me alimentar. Eu queria conhecer o dono disto, para que ele me dissesse por que me fez assim, com tão poucos anos de vida para viver, com esta vida provisória que não é minha e que tudo faz para alimentar o que não é meu. Eu não tenho nada aqui. A vida não é minha. Estou aqui de passagem. Eu nada fiz, vivendo aqui de favor. Contudo, para me alimentar, de favor, e com esta vida provisória, de favor. Estou aqui, vivendo de favores, ignorando o porquê desta situação em que eu me encontro. Sei que não sou daqui, por isso estou aqui provisoriamente. Não fiz nada aqui. Tudo aqui encontrei feito para me alimentar. Então quem sou eu aqui? Nada. Estou aqui vivendo até quando a vida quiser, andando para um lado e para outro, à espera de sair daqui. Não fiz nada aqui. Quando nasci, já encontrei tudo para me alimentar. Não sou dono de nada aqui, nem da minha vida, por isso ela é provisória. Eu queria saber o porquê eu vivo aqui, numa vida que não é minha, e por isso é provisória, e com tudo aí para me alimentar provisoriamente. O dono deste mundo fez tudo isto assim, e nunca esclareceu a ninguém, o porquê ainda não se declarou. Isto, perguntas de muitos agoniados e ansiosos para ter o esclarecimento a respeito do mundo e de sua situação. Mas os primitivos não souberam interpretar a vida e aí começaram a sonhar. Sonhando de uma tal forma que, por conta própria, julgando que a vida era essa mesma, e por sonhar tanto, esquecendo que a vida é provisória. E por esquecer que a vida é provisória, julgou que a vida fosse sua e se convenceram de uma falsa realidade. Sonhando e sabendo que a vida não é de ninguém e coisa alguma é de ninguém. E assim sonhando, nasceu a ambição, nasceu a ganância. A este ponto já estão desequilibrados e nasceu a vaidade. Daí então é que começou cada qual dizer: isto é meu, aquilo é meu, isso é seu. Começou assim a se intitular dono das coisas, a se intitular dono disto, dono daquilo, até que o atraso foi tanto que se convenceram de que eram donos de tudo que as vistas alcançavam. E daí então começaram os martírios de lutar por isto, lutar por aquilo, guerrear por isto, guerrear por aquilo. Começou o inferno, porque esqueceram que não eram donos de coisa alguma, e daí se multiplicam as ruínas, as brigas, as questões, as demandas, a ambição, porque todos queriam ser donos do que pudesse ser. Então, com esse julgamento e procedimento, só mesmo de quem está sonhando, é que organizaram um modo diferente do direito, da razão e da verdade. Este modo, então, complicou a vida do ser humano de uma tal forma que chegaram a esse ponto de sofrimento irresistível, de uns quererem se apossar das coisas uns dos outros. Porque os primitivos não tinham noção das coisas e foram criando e inventando da maneira mais errada que podia existir. E começou então as demarcações. Desta marca para cá é meu, desta marca para lá é seu. Assim intitular aquilo que estava fora do seu natural e da realidade da vida. Procedendo desta forma contra o dono, contra quem fez tudo isto. Então, depois das marcações, então os meios de vida, até que lapidaram tudo de uma forma diferente da realidade, que culminaram neste embaraço que se encontra a humanidade. Então, nasce aqui, encontra tudo feito, encontra todo o alimento para se manter, não fez coisa alguma,
quando já nasceu encontrou tudo. Então começaram a sonhar desta forma, e o resultado é que de há muito vêm todos penando cada vez mais. Agora diz o outro: o dono do mundo que tudo isto fez não vai ficar satisfeito com o nosso modo de viver. O dono do mundo há de estar bem satisfeito pelos modos e métodos que a humanidade vem se conduzindo. Mas as novas gerações não têm culpa de espécie alguma, e sim os antigos atrasadões que inventaram todos esses modos errados e sofrendo as consequências dos seus erros. As novas gerações são vítimas dos erros dos antigos. E assim, desta maneira, aumentou o desequilíbrio, a multiplicação dos erros, e quanto mais erro, mais sofrimento, ficando todos neste labirinto, julgando estarem certos e o sofrimento provando que está tudo errado. Os causadores são os primitivos de eras longínquas, que deram início a uma forma errada de viver. E as novas gerações, por a duração de vida ser muito pequena, não teve tempo de fazer um julgamento e dizer: os antigos erraram e nós fomos copiar os seus modos, viemos errando e sofrendo. Agora, hoje, o que nós estamos calculando, os modos absurdos dos antigos, porque chegamos à conclusão certa e justa que nada somos e não somos daqui. Fomos jogados aqui sem saber por que viemos parar aqui. Não somos donos da vida, não somos donos da saúde, não somos donos de coisa alguma, porque quando nascemos já encontramos tudo. Mas os antigos, com o seu atraso sobre tudo, inventaram todos esses absurdos, que hoje é que estamos vendo e sentindo que com esses modos antigos passamos a desrespeitar o Criador. O Criador nos botou aqui, nos fez assim e botou esses alimentos todos para o nosso sustento. Nós não fizemos nada e por isso não somos donos de nada, nem da vida, nem de coisa nenhuma, porque morre e fica tudo aí e a vida é curta. E agora, vindo a fase racional, a fase de recuperação de todos, o dono aí presente, vendo e sabendo que ninguém é culpado desta situação, e sim os primitivos antigos é que foram os culpados de orientar todos mal orientados, e o resultado foi de que nunca mais ninguém no mundo teve sossego. Então agora, na fase racional, o dono aí presente para salvar todos deste abismo e conduzir todos para o seu verdadeiro mundo de origem, fazendo seguir nas pessoas aquilo que as pessoas não eram. A pessoa ser dono daquilo que não conhece. O dono agora aí está para acertar tudo e botar tudo no seu verdadeiro lugar, que chega de penar e chega de sofrer por isso ou por aquilo. E desta maneira, a vida se tornou um sonho, todos sonhando com aquilo que não é seu. A voz do mundo racional está na terra, a voz da supremacia universal, a voz redentora, a voz salvadora, a voz criadora, da voz suprema a tudo e a todos, a voz da eternidade, a voz do mundo dos puros, limpos e perfeitos, a voz que todos têm que ouvir, que aí já está, para que todos voltem para o seu verdadeiro lugar. E aí nesse jardim de matéria, o jardim subalterno, o jardim da inconsciência, e por ser inconsciente, sofrendo sempre, e por ser inconsciente, morrendo. O inconsciente é um estado de completa rudez e no estado de inconsciência sofre muito, principalmente o inconsciente com aparência de bom. Basta não saber de onde veio nem para onde vai, para estar vivendo sem saber por que vive, num estado de inconsciência. Basta desconhecer por completo a sua origem para estar no estado de inconsciência profunda. Basta não saber como foi feito o seu ser para ser um inconsciente. Basta não saber quem foi que lhe fez assim, o porquê que lhe fizeram assim, para viver num estado de inconsciência profunda. Basta não saber quem fez este mundo assim e por que fez, para estar num estado de inconsciência gravíssimo, porque o inconsciente é que pela sua inconsciência não conhece o seu estado verdadeiro, e a inconsciência faz com que a pessoa admita um estado de ser que não corresponde a coisa alguma,
e por isso provando não ser. Então o inconsciente vive num estado de misericórdia, sofrendo sempre. O inconsciente, por ser inconsciente, o que é de real não conhece coisa alguma. O inconsciente vive num estado permanente de desequilíbrio. E por isso o relógio não regula. É uma infinidade de pensamentos e ideias que lhe atormentam. O inconsciente vive variando noite e dia. O inconsciente é atordoado e atormentado por uma infinidade de pensamentos ou uma infinidade de ideias esquisitas. E assim o inconsciente vive perturbado sempre. Então, como é que o inconsciente pode acertar se o estado dele não está em condições de acertar coisa alguma? E por isso, quanto mais procuravam acertar, mais desacertavam, e as multiplicações dos desacertos sempre. E ficavam pensando: onde nós vamos parar com tantos desacertos? Os desacertos chegam a um ponto tal de uma confusão universal de que ninguém se entende. O inconsciente só podia mesmo progredir o desequilíbrio e as ruínas monstruosas de todas as espécies. Pelo que se passa no mundo inteiro, está provado que somente funciona a inconsciência. E o inconsciente não podia de forma alguma, pela sua inconsciência, acertar o mundo ou a vida humana. A inconsciência só podia multiplicar as ruínas da vida humana. Se fossem conscientes, fariam tudo certo, porque a consciência tem base e tem lógica, e a inconsciência não tem base nem lógica. Então, com base e com lógica, a verdadeira consciência, daí é tudo certo. E sem base e sem lógica, tudo errado, funcionando aí a inconsciência. Inventaram a consciência aparente, a consciência falsa, porque não tem base nem lógica. E assim formaram esse presépio que é o mundo. Esse presépio que é o maior brilhante de toda a humanidade é o sofrimento, porque tudo feito e tudo formado pela inconsciência. E toda a formação formada pela inconsciência só traz mais consequências e se multiplicam de uma maneira tal, irresistível. É o que está no mundo inteiro. Ninguém está resistindo viver como vive. Todos com seus graves queixumes. Tudo isto porque funcionou somente a inconsciência, tudo isto formado sem base e sem lógica. E por não ter base nem lógica, caíam no vazio. E caindo no vazio, caiu no desespero, porque o vazio não tem onde se agarrar nem com quem contar. Desabando assim os males por cima da humanidade. A inconsciência chegou a tal ponto de quererem ser o que nunca podiam ser, donos do mundo. Para ver o ponto do desequilíbrio feito pela inconsciência. O mundo é nosso, estamos aqui para fazer o que entendermos. Quem manda aqui somos nós. Olha o absurdo, olha o ponto em que chegou a inconsciência. O inconsciente não reconhece direitos de ninguém devido ao seu estado de inconsciência. O procedimento de verdadeiros loucos, e pelo estado de inconsciência ser gravíssimo, é que quase atearam fogo no mundo. Vejam o estado de inconsciência. Então, vivendo neste estado, é viver loucamente variando, e quem varia não pode acertar coisa alguma, por não estar em condições de acertar coisa alguma, pelo seu estado variante, como aí estão as provas. Quanto mais procuravam acertar, mais se multiplicavam os desacertos. E quanto mais se multiplicam os desacertos, maior é o sofrimento, maior é o desequilíbrio, maior é o descontentamento, maior são as confusões e maior as reações uns contra os outros. E assim vão se multiplicando as ruínas do mundo, por o estado de todos ser inconsciente. E desta forma, nunca puderam organizar o mundo. Sempre o mundo em guerras constantes, revoluções constantes, brigas constantes, desentendimentos constantes. Nunca houve paz no mundo, porque o inconsciente não sabe o que faz. Inconsciente não pode organizar coisa alguma. Quanto mais procura organizar, mais tudo desorganizado é o que se passa no mundo inteiro.
O inconsciente, com os seus modos, sempre multiplicou o sofrimento de todos. O inconsciente, por ser inconsciente, ele julga e pensa que ele é consciente. E pensar que é uma coisa e dá provas todas ao contrário de que não é. Porque o inconsciente não tem base e não tem lógica. O inconsciente, ele não sabe por que ele existe. Ele não sabe o porquê vive neste mundo. Ele não sabe o porquê deste mundo. Ele não sabe o porquê da existência dele. Ele não sabe coisa alguma de real e começando a variar, julgando que sabe e o sofrimento provando que ele nada sabe. O sofrimento lhe derrotando, provando que ele nada sabe. Então, o inconsciente, por viver variando, é vaidoso, presunçoso, orgulhoso, pretensioso, fica assim variando como um boneco natural desta natureza e que não sabe coisa alguma o porquê dela, nem o porquê dele. Então, a vida se tornou no mundo inteiro desta forma pelo progresso da inconsciência. A inconsciência progrediu tanto que os desacertos culminavam na derrota da humanidade por meio do sofrimento. Com base e com lógica, se fundamenta na verdade, e a verdade é sólida, porque tem base e lógica, e por ser sólida tem equilíbrio. E tendo equilíbrio, não há sofrimento. Agora, a inconsciência não tem base nem lógica, tudo vazio. Progredir no vazio é progredir errado, e progredir errado sofre as consequências dos seus erros que se multiplicam, e daí o panorama martirizador, onde impera o sofrimento, o desespero e a dor. Então inventaram, variando inconscientemente, que existe consciência, que são conscientes, mas uns conscientes que não têm base nem lógica, e não tendo base nem lógica, não prova o que diz, não está em condição de funcionar. E funcionando, vai errando sempre, de mal a pior sempre, e multiplicando o sofrimento sempre. Pela hecatombe que atravessa o mundo, provou o estado de inconsciência. E por serem inconscientes, é que nunca houve quem endireitasse o mundo. E por serem inconscientes, multiplicando o sofrimento sempre e o desespero da vida de todos. Então, está aí o valor da consciência artificial, e a consciência artificial não é a consciência verdadeira. É uma consciência articulada, formada e arranjada para enfeitar a vida de sofrimento. A consciência artificial não tem base, não tem lógica, não tem pé nem cabeça por ser artificial. E assim, todos têm que se conhecer e reconhecer para poder deixar de assim ser, sofredor e mortal, e sim voltar ao seu mundo de origem, o mundo verdadeiro, o mundo racional. Estavam vivendo aí esquisitamente desta maneira, horrivelmente desta maneira, e tinha que vir do mundo racional todo esclarecimento completo e perfeito para tirar todos aí deste inferno para fora. Como está aí, a vida se tornou um inferno. Não há quem aguente e muitos aparentando que estão bem, aparência só. E assim, o mundo racional, o mundo da sua verdadeira origem de racional, tinha que vir aqui salvar todos desta peregrinação material, peregrinando no mundo que não é de vocês. E por não ser de vocês, estão aí como verdadeiros peregrinos. Um ser de matéria é um ser sofredor, e um sofredor é um peregrino. Um ser de matéria está exposto à dor e a todos os sofrimentos. Então é um peregrino. Peregrinos porque não sabiam a causa de serem assim, vivendo em um mundo sem saberem por que são assim. Então viviam aí peregrinando à procura do mestre que tudo isto fez, até que agora encontraram quem tudo isto fez. E por isso, todos agora sabendo de onde veio e para onde vai. E assim vejam, tudo chega o seu dia.